Bom dia, alunos, sejam bem-vindos à aula de Sociologia de hoje. Nós vamos trabalhar com vocês o conteúdo de Sociologia, e uma das coisas que me preocupam quando eu falo com os alunos, que eu escuto muito dos meus alunos, é a questão de qual o sentido, professor, de estudar Sociologia, o que a Sociologia vai fazer de diferente para a minha vida nos estudos. Então, o foco nessa aula inicial é tentar clarear para vocês qual vai ser o sentido, qual vai ser o objetivo da gente poder entender. E aí, a gente tem que entender que o foco é exatamente a gente enxergar e entender a realidade. A realidade que a gente vive, do nosso mundo, dos nossos amigos, da escola, da cidade, do nosso país, do nosso estado, do nosso planeta. Quer dizer, com a visão do que acontece entre nós seres humanos, entre nós homens e mulheres, como é que isso se dá. E para entender isso, vocês têm que, antes a gente também tem que entender uma coisa. A gente tem que dar um passo um pouquinho para trás e entender o que é a filosofia. Vocês vão conhecer, se ainda não começaram com a aula de filosofia, o professor de filosofia vai explicar para vocês, vai definir vocês como filosofia como sendo amor à sabedoria. E aí, o que é esse amor à sabedoria? O que é esse amor ao conhecimento? O que é esse amor à educação? E a filosofia ajuda a gente a entender isso no seguinte sentido. Nós só podemos ter a capacidade de enxergar a verdade, de conhecer a verdade, se a gente puder ver também a realidade. Quer dizer, a verdade está conectada com a realidade. Nós temos que entender este processo. O que é a verdade, professor? A verdade é o que está na realidade. Só que não é tão simples assim, né? Porque a realidade é complexa de ser analisada, a realidade é difícil de ser analisada e exige de nós muitos estudos. E a realidade é composta de muitos assuntos, né? É composta pela biologia, estudar o ser humano, os animais. É composto pela botânica, estudar as plantas, os vegetais. É composto pela história, entender por que os fatos acontecem. Então, a realidade tem vários tipos de conhecimento que vão tentar entender, conhecer como é que ela acontece, por que ela acontece, quais são os motivos que elas acontecem. E a sociologia, que nós estamos começando a estudar, vai tentar passar para vocês esse sentido. O que ela pode fazer de diferente na minha vida como estudante, né? O que ela pode fazer na minha vida para entender o que eu vou fazer da minha vida profissional, com a minha vida privada, com as minhas relações pessoais, com a minha família, com o meu namorado, com a minha namorada. Como é que se dá isso, né? Quando eu saio para a balada, quando eu corro atrás de um emprego. Quer dizer, o que é essa sociologia, o que ela pode me ajudar a compreender este mundo e poder me relacionar melhor e mais inteligentemente, se eu puder conhecer melhor como ele funciona, como é que se dão as coisas. Então, esse passo é importante inicialmente, para vocês compreenderem, para que a gente possa dar sentido a isso. E claro que nós vamos ter atividades, vamos ter exemplos do dia a dia, vocês vão trazer os exemplos para o professor e nós vamos tentar aplicar isso no dia a dia. Sociologia, portanto, é a parte da ciência, né, a parte dos estudos do conhecimento, que busca conhecer a verdade das coisas, que procura entender a realidade das coisas, né, que entende o homem em suas relações, o homem, a mulher, nós todos nos relacionando em sociedade. Você sabe que a gente não vive fora da sociedade. Até existem algumas pessoas, né, que se isolam do mundo, que vivem sozinhos, mas
viver sozinho é quase uma questão depressiva, né? A gente precisa do outro, a gente se relaciona com o outro. Por mais que você tenha um trabalho focado no computador, você tem irmãos, você tem mãe, você tem pai, você tem amigo, você tem namorado, você tem o cliente, você tem o colega. A gente está todo momento se relacionando. E esse vai ser o nosso objetivo, entender essas relações que acontecem entre nós, né? Suas consequências, suas causas. Importante entender isso. Claro que alguém pode dizer assim, professor, o senhor falou em ciência. Como assim? O que é ciência? O que é isso? Bom, a sociologia é uma ciência, a biologia é uma ciência, a matemática é uma ciência, né? Esses campos de estudo, essas áreas do conhecimento, elas são ciência. E por que elas são ciência? Porque elas têm método e objeto de estudo. Professor, mas o que é isso? O que é método e objeto de estudo? Não estou entendendo nada. Bom, vamos com calma, vamos entender assim. Lembra que método é um jeito de fazer alguma coisa. Podia pegar o exemplo assim, perguntar para vocês, como é que você estuda? Qual o jeito que você estuda? Como é que tu faz para estudar quando tem a prova? Quando tem um teste? Quando quer ler? Como é que tu faz para fazer? Você decora? Você faz a decoreba do conteúdo? Você lê o conteúdo de novo? Lê em voz alta, na frente do espelho, ouvindo? Como é que você faz? Ah, professor, eu leio em voz alta. Ah, professor, não, eu releio em voz baixa, com calma, anotações principais. Veja, o que é isso? É um método, é um jeito de estudar, é uma forma de estudar. Qual a metodologia que você usa? Bom, toda ciência tem uma metodologia. Como é que você vai estudar a realidade? Como é que você vai entender a realidade? Buscando uma metodologia, uma forma, um jeito de estudar. Um jeito de estudar aquilo. Bom, nós vamos aprender isso também. Isso é ciência. Sociologia é ciência, né? E o que é o objeto do estudo que o professor falou? Ciência, método e objeto de estudo. O que é objeto de estudo? É o assunto. É o assunto tratado. Na aula de sociologia, nós estamos tratando sobre sociologia. O que é sociologia? As relações humanas, as relações entre os homens, entre as civilizações, entre as sociedades, né? Como é que isso acontece? Como é que nós chegamos nesse ponto que nós estamos da humanidade? O que tinha para trás? O que tem agora? O que poderá vir para frente? Bom, é isso que nós vamos estudar. É isso que nós vamos procurar entender. E, importante, as várias metodologias e as várias visões de enxergar essa realidade. Porque tem várias, né? Não existe um único caminho para entender ela. Existem várias visões para a gente poder perceber essas relações sociais. Nós podemos entender, por exemplo, que a ciência, especialmente a ciência moderna, que acontece praticamente aí no século XVIII, século XIX, porque a ciência da sociologia é uma ciência recente, muito recente, falando nos termos históricos, né? Nós temos aí algo em torno de 200 anos praticamente, que é muito pouco para a gente falar se o professor acabou de dar um exemplo sobre a filosofia. Se você voltar para Platão, para Aristóteles, para Sócrates, nós voltamos 2.500 anos atrás. Então, sociologia é uma ciência relativamente muito recente, se a gente olhar todo esse período que tem para trás. E a sociologia, ela tentou buscar uma metodologia para entender essa sociedade, essas relações, como acontece conosco, né? E nós vamos ver isso também, essas metodologias, esse surgimento sociológico. E esse surgimento sociológico, ele se dá muito no século XVII e XVIII, com o que nós chamamos de sociologia pré-científica, né? Que é a chamada sociologia que está construindo uma metodologia, né? Que está tentando entender como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece para nós, né? Então, veja, nós temos autores legais, autores interessantes que nós podemos dar como exemplo, tipo Rousseau e Montesquieu, franceses, né, que estão tentando construir um entendimento sobre a realidade. E a gente chama de sociologia pré-científica porque ainda não é uma ciência, é pré de antes. Quer dizer, está começando a se construir ciência.
Rousseau e Montesquieu começam a abandonar aquela ideia de Deus. Lembra da Idade Média? Né? Aquela coisa do divino, de Deus ser a resposta para todas as nossas dúvidas. Quer dizer, eles começam a deixar Deus num outro plano, numa outra situação, e começam a se aprofundar dentro da ciência. E tentam construir metodologias e definindo alguns objetos de estudos para entender como é que eles acontecem. Vou dar um exemplo a vocês, para ficar um pouco mais claro. Montesquieu, por exemplo, chegou um momento em que ele escreve que descobrir por que existem países que são pobres e países que são ricos. O clima. O motivo é o clima. Nos climas mais frios, mais temperados, os homens as mulheres têm mais vontade de trabalhar, não é tão calor. Então eles produzem mais riqueza. E lá nos países pobres, onde é muito quente e muito calor, o calor é insuportável, é difícil trabalhar, então eles não conseguem trabalhar, portanto produzem riquezas menores. É óbvio que essa conclusão que chega a Montesquieu, por exemplo, hoje não dá conta da realidade, né? Não é isso, né? Hoje nós sabemos que não é o clima que vai definir se você é rico ou pobre, se o país vai ser desenvolvido ou se o país vai ser subdesenvolvido, né? Mas naquela época, Montesquieu tentando construir uma leitura no século XVII, século XVIII, tentando construir uma ideia diferente que não a que Deus, porque senão a resposta seria a seguinte, né? Deus quer assim, né? Deus quer você pobre, Deus quer você rico. Deus define. Como Montesquieu está tentando construir uma outra realidade, uma outra visão de verdade, ele tenta buscar o caminho da ciência, o que chamamos de pré-científico, construindo a metodologia. E assim está nascendo a sociologia. Assim está nascendo a ideia de poder compreender como é que essas relações acontecem. Então, perceber essas dinâmicas, entender isso acontecendo. E é claro que se eu estou falando do século XVII, século XVIII, você sabe que nós estamos passando pela Revolução Francesa, que também nós vamos aprofundar. Nós vamos passar pela Revolução Industrial, que também nós vamos entender como é que isso acontece. Vamos acontecer como essas revoluções, a Revolução Francesa no aspecto político, na construção do Estado, de direito, com uma nova forma de governar, como é que isso se dá. Vamos entender como é que se dá a Revolução Industrial, com a nova forma de produzir riqueza, de produzir produtos, invenção da máquina a vapor, toda a nova dinâmica que vai acontecer nas relações de emprego, nas relações de trabalho, como é que vai se dar a questão do salário, como é que vai compor as cidades, como é que as cidades vão começar a se transformar, né? Nós vamos saindo de um mundo rural, passando para um mundo mais urbano, tudo isso acontecendo. Claro que tudo isso refletiu no que nós somos hoje. Entender isso tudo, compreender como isso acontece, é fundamental para a gente entender exatamente o mundo que a gente vive. Mas mais do que isso, meus queridos alunos, entender para vocês, para o dia a dia de vocês, para que vocês possam se entender melhor como pessoa, como ser humano, como aluno, como filho, como trabalhador, como querendo construir uma profissão no futuro, como cidadão. Como é que se dá isso com a gente? Né? Como que a gente se conhece enquanto ser vivo, como ser humano, como pessoa dentro dessas nossas relações. Esse vai ser o grande resultado que nós vamos trabalhar com vocês. E isso eu vou tentar tornar as aulas mais dinâmicas possíveis, não só na aula expositiva, mas que a gente possa sair um pouco lá fora, perceber como é que esse mundo se dá, né? Entender como é que dá as relações aqui dentro da escola, né? Como são as relações de poder, quem manda, quem obedece, como é que isso acontece. E vai ser muito legal trabalhar com vocês, tá? Quero contar com a participação de todos, quero motivar vocês a entender todo esse processo, que a gente possa construir toda essa transformação e entender as grandes visões, né? As grandes visões que chegaram até nós, né? Os autores principais da sociologia, como é que eles entenderam, como é que eles construíram a metodologia deles, né? Como é que Emile Durkheim trabalhou isso, como é que Max Weber trabalhou isso, como Karl Marx trabalhou isso, e outros autores da atualidade, né? Brasileiros, né? Como Florestan Fernandes, né? Como Darcy Ribeiro. Bom, eu sei que é muita coisa, muita informação, mas nós vamos devagarinho, trabalhando aula por aula, com a participação de vocês, para construirmos exatamente essa sociologia ativa, essa sociologia presente, que faz sentido para mim.
Ai, professor, estou entendendo como é que as coisas se dão. Como é que nós chegamos até aqui? Quais seriam os passos futuros? Quais são os caminhos que nós podemos trilhar? Quais são os caminhos que nós podemos seguir, professor? Quais são as ideias? Quais são as visões de mundo? Né? Quais são as verdades que se apresentam para nós? Né? Quais são essas realidades que acontecem conosco? Legal? Um abraço a todos, né? E vamos em frente com a sociologia, com esse tipo de sociologia que faz sentido, que muda nossas vidas e faz compreender como as coisas efetivamente acontecem. Um abraço.